Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Vamos aqui hoje para uma sessão de Design Thinking aumentado por IA, né? Então, no outro vídeo eu expliquei o que era o Design Thinking, suas etapas, e aqui a gente vai usar uma inteligência artificial como copiloto para ajudar vocês no desenvolvimento dessa atividade. Nosso objetivo aqui do workshop é capacitar o professor a aplicar uma estrutura de Design Thinking usando inteligência artificial para transformar um problema de ensino em um plano de aula. E, além disso, engajar os alunos com uma ideia inovadora, um plano de aula diferente. O resultado final é um plano de aula Canvas, né? Prototipado e um pitch de aula para você apresentar isso para os alunos. O primeiro ponto aqui é, a gente precisa definir um problema, que a gente está chamando de desafio pedagógico, para a gente poder fazer essa sessão de Design Thinking. Então, esse desafio pedagógico, ele tem o tema do professor, então qual que é o plano de aula que o professor quer criar, qual que é a série ou curso que o professor vai aplicar esse plano de aula, e no fim o objetivo do professor, qual que é o objetivo que ele quer atingir no fim da aula. Quando a gente define esse problema, a gente pode começar aqui nossa fase de entendimento, né? Por quê? A gente precisa de ter um norte para a gente poder desenvolver esse desafio pedagógico. Então, o que a gente faz aqui? Com esse desafio, a gente vai inserir esse desafio num prompt específico aqui. E esse prompt é: atue como um especialista do Design Thinking e metodologias ativas para a educação. Estamos criando um plano de aula sobre o tema do professor para os alunos da série, e o objetivo é o objetivo do professor. Então, baseado nesse contexto, faça um brainstorming com 5 itens sobre os principais pensamentos, dores ou necessidades não atendidas que os alunos enfrentam. E aí, para ficar fácil aqui, pessoal, vocês vão receber também um documento, e esse documento vai ter todos os prompts e também os itens que você precisa. Então, aqui, ó, a gente vai começar aqui com um tema de um professor de matemática que quer ensinar os alunos um conteúdo básico sobre geometria. São os alunos de quinta série, e o professor quer que, ao final, eles tenham compreendido parte da matéria e eu faço uma pequena atividade avaliativa com eles. Então, eu vou copiar esse desafio, abrir a Gemini aqui, mas você pode usar o ChatGPT, o que você preferir, a IA que você preferir. Você vai colar essa parte aqui. No seu caso aí, você não vai colar exatamente esse item aqui de um professor de matemática, você vai escolher qual que é o tema da sua aula, qual que é a série, curso, objetivo. Então, isso aqui você adapta para o seu contexto. E aí eu vou copiar aqui aquele outro prompt. Então, atue como especialista em design thinking e metodologias. Vou copiar aqui, vou colar aqui na Gemini também. Então, ela tem um contexto, e agora eu vou pedir para ele rodar. Estou rodando no Flash, que é a IA mais rápida, mais simples. Então, peço aqui para ele gerar. Ele entende, né, que é um brainstorm, a etapa, frustrações, necessidades não atendidas, as dores. E aí ele traz aqui, ó. Então, 5 pontos focados nas principais frustrações. Porque eu preciso disso, falta de conexão com o mundo real, é só desenhar, mas eu não consigo fazer o certo, quantos nomes diferentes, o mercado de vocabulário técnico. Beleza. Então, vamos ver nossa próxima etapa. Fase 1, a gente fez com um brainstorm de dores e necessidades. A gente vem para a parte de definição. A definição, a gente tem que escolher um ou dois daqueles principais dores para a gente poder focar e pensar aqui, cara, o que a gente vai desenvolver ali numa estrutura de ponto de vista. Então, o aluno precisa de uma necessidade porque é insight barreira. Então, o momento de definição é a gente definir quais são as principais dores que a gente vai tratar. E, mais uma vez, tem um prompt para isso. Então, baseado na dor que selecionamos, a gente coloca aqui os itens, gere 2 opções de ponto de vista pedagógicos. Usando a estrutura, o aluno precisa de necessidade porque é um insight. O insight deve ser uma razão para o aluno querer resolver aquilo. Então, a gente copia esse prompt aqui, vamos lá na IA, a gente coloca aqui. E aqui, onde escrever os itens selecionados, a gente apaga. Então, vamos lá. Baseado na dor que selecionamos, 1 e 4, vou pegar a 4 aqui. Não entendi a diferença entre elas. Não, 4, vamos deixar 1 e 4. Gera 2 opções de ponto de vista. E aí vai gerar aqui os pontos de vista. Vamos ver aqui. Ó, um ponto de vista, focado na relevância da dor 1. O aluno daqui do quinto ano precisa de tarefas de investigação onde a geometria seja a ferramenta principal, porque ela vê formas geométricas como desenhos
aleatórios e abstratos, e não como elementos fundamentais que estruturam o design, a natureza e as construções que o cercam. Já o outro ponto de vista, o aluno de quinto ano precisa de oportunidade de manipular, construir e classificar formas geométricas, não apenas desenhá-las, porque o medo de errar a nomenclatura e confundir as definições, como quadrado e losango, impede de focar na compreensão das propriedades. Então, pois bem, definindo os pontos de vista, e olha que interessante, ele já fala aqui, ó, a próxima etapa é o design, do design thinking, que é a ideação, que é justamente para onde a gente vai aqui, ó. Ideação, o momento de a gente gerar várias ideias de como que a gente quer resolver aquilo. E aí, o como quer resolver aquilo é uma técnica também, né? A gente chama isso de notas CPs. Como podemos resolver aquele problema, e a gente cria um prompt aqui específico para isso, que é. Agora estamos na fase de ideação. Nós, a gente seleciona só um ponto de vista. Gere 4 ideias, soluções simples no formato como poderíamos. E para cada ideia, sugira 2 metodologias ativas de ensino. Olha, aqui a gente está delimitando a nossa ideação também. E aqui, em vez de eu só falar, eu vou copiar o POV1. Vou copiar ele aqui e vou substituir esse POV1 aqui, ó. Mais uma vez, eu mando, e aí ele vai me gerar várias ideias aqui, ó. Ideia 1, ideia 2, ideia 3, ideia 4. E o próximo passo já fala também aqui de que a gente tem que avançar isso daqui. Vamos pegar aqui, gamificação. Vamos ver o que tem aqui, estudo de caso, ó, aprendizado baseado em PBL, cultura maker, mão na massa. Então, como poderemos usar mídias digitais ou arte para que os alunos descubram e recriem padrões geométricos presentes na natureza ou em culturas diferentes? Gostei do 2 aqui. Então, tem cultura maker, sala de aula invertida. Vamos na cultura maker, mandalas geométricas, arte e terapia. E aí, né, na próxima etapa aqui, a gente fala de prototipação. E a prototipação aqui, a gente está definindo um plano de aulas. Esse plano de aulas é um documento que a gente está trazendo aqui o objetivo do aprendizado, qual que é o problema e o contexto, qual que é a solução, a atividade central, quais são as etapas envolvidas, quais são os canais e os recursos, como que a gente vai avaliar aí as métricas-chave e a vantagem pedagógica. A gente copia tudo, vem aqui na IA, joga ela aqui, e aí selecionamos qualquer ideia que a gente selecionou a 2, aí a gente vem, copia a ideia 2, coloca ela aqui, na cultura maker barra mão na massa. Mais uma vez, a gente pede para ele gerar. Ele vai gerar aqui no Canvas de plano de aula lá. Qual que é o objetivo do aprendizado? Identificar, nomear, analisar a propriedade de simetria, utilizar ferramentas de desenho. Como que a gente vai resolver isso daqui? Olha lá. A gente vai falar aqui sobre a solução, então o que, que é o ponto central. A gente tem aqui as etapas, então uma imersão descoberta, pesquisa orientada, análise geométrica, criação mão na massa, exposição, quais recursos a gente precisa, por exemplo, ali um Google Imagens ou um YouTube, a métrica, como a gente vai resolver isso, e a vantagem pedagógica. Então, basicamente, eu montei aqui, ó, ele está propondo aqui um roteiro para caça de tesouro, como próxima etapa. E aí, sabe o que a gente pode fazer aqui, só para a gente fechar? Vamos lá. Eu vou para a quinta parte, que é o teste. Então, eu pego isso daqui, levo para a sala de aula e testo. Mas eu preciso convencer os alunos a fazer. Então, a gente criou um template aqui para fazer um pitch na sala de aula para você convencer os alunos. Então, esse pitch do plano de aula, ele vai ser um mini roteiro. Então, eu vou chegar lá e falar assim, contando para os alunos qual que é o problema, a frustração, como que essa aula vai ser resolvida de forma diferente e o valor que eles vão gerar ao final disso. Então, vamos lá, ó, vou copiar isso aqui, vou jogar aqui na Gemini. Ele já sabe que esse é o plano de aula, ele já está aqui, ó, plano de aula Canvas, só para ter certeza, eu vou copiar isso daqui, ó, baseado no plano de aula Canvas. Eu vou rodar isso daqui, ele está preenchendo lá. Olha que interessante. Então, ele falou assim, ó, entre que entusiasmo, segurando uma imagem, objeto com padrões geométricos claros, fala aqui como você vai falar com os alunos, o que eles vão fazer, qual que é o resultado.
E aí você, com isso tudo, você vai ter um canvas de sala de aula, como você vai aplicar isso dentro da sua matéria, dentro da sala que você precisa, entendendo o objetivo que você quer chegar, e um roteiro de pitch para apresentar. Então, a gente usou o Design Thinking com inteligência artificial para a gente criar aqui um plano de aula e vocês usarem no dia a dia. Então, você pode adaptar esse roteiro para as necessidades de vocês e aplicar. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Façam atividade aí que vai ser muito legal.